Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aí iniciando mais uma live, uma palestra espírita pelo canal do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Estamos aí nos conectando, faltando um minutinho para as 20 horas. Sejam todos bem-vindos. É com alegria que recebemos todos aí mais uma vez, estando aí conosco, né? Sejam todos bem-vindos, amigos queridos. Obrigado aí pela participação das nossas reflexões. Faltando alguns segundinhos aí para as 20 horas. Voltamos para o Facebook, né, que é um canal onde mais pessoas podem se conectar e assistir às palestras. Estamos aí pelo canal do Facebook, pela página da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro Santa Helena. Casa Espírita que tem mais de 30 anos aí, abrindo suas portas para consolar, orientar e esclarecer todos aqueles que a buscam. Nossa gratidão aos trabalhadores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, nossa gratidão à diretoria da casa e a confiança aí por estarmos toda semana trazendo um tema conforme a visão da doutrina espírita, né? Que são palestras espíritas. Sejam todos bem-vindos. Gratidão a todos que estão conosco aí mais uma vez. E para aqueles que estão se conectando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nossas reflexões aí são sobre o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, à luz do Evangelho de Jesus. Então, nosso horário já está se iniciando. Como toda atividade espírita, nós iniciamos com a leitura edificante para que nos conectemos pelas palavras edificantes de uma mensagem e uma prece para que a gente sintonize com o nosso anjo guardião e os espíritos amigos que nos assistem e acompanham. Na noite de hoje, a mensagem que nós vamos ler está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A lição de início da noite é a lição 144 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde essa obra é uma das obras que Emmanuel ele nos traz uma citação evangélica, uma passagem de Jesus que os apóstolos registraram, e Emmanuel faz um comentário em cima dessa reflexão evangélica. E o tema dessa mensagem: que temos nós com Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso está aí registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 24. E o comentário de Emmanuel: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante, à frente de tais sutilezas, porquanto
o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então a mensagem de hoje, que está aqui nos convidando, né? Aqui temos lá com isso, com Cristo, é um questionamento que muitos de nós poderíamos fazer. E Emmanuel vem nos lembrar que não somente pessoas sofrem obsessões, a influência dos espíritos maus, né? Os espíritos que estão aí na condição de obsessores, com ódios, vinganças, que já desencarnados fora do corpo, não acreditando na justiça de Deus, perseguem aqueles que entendem que lhe fizeram mal. Emmanuel vem nos trazer a reflexão que não apenas os homens sofrem a influência desses espíritos que estão no mundo espiritual, mas as instituições também, as organizações terrestres. Por quê? Quem constrói as organizações terrestres são os homens. E nós estamos aí com a mente, os pensamentos conectados, como ele diz, muitas vezes no orgulho, na vaidade, na ambição, no poder, no dinheiro, né? E aí a gente acaba atraindo para as instituições, como para dentro dos nossos lares, esses espíritos perturbadores. E a pergunta: que temos nós com o Cristo? Quando Cristo se aproxima, nós nos permitimos que Jesus entre em nossa vida, ele provoca uma transformação imensa na nossa intimidade, irradiando isso para o ambiente onde vivemos, onde trabalhamos, onde realizamos nossas atividades. Mais uma vez, boa noite a todos. Lemos a mensagem inicial. Convidamos todos agora, cada um no seu lar, cada um no lugar onde você está, fazer a prece para que possamos nos sentir mais envolvidos e sentir o envolvimento dos nossos benfeitores, nosso anjo guardião, os espíritos amigos que nos assistem, onde cada um está, levando as luzes que serão construídas pelas reflexões desta noite. Fechando os nossos olhos para concentrarmos mais, mentalizando a imagem de Jesus. Agradecemos, Senhor, por Tua presença em nossa vida. Agradecemos por ser este irmão maior, esta alma querida que cuida de todos nós. Disseste: onde 2 ou mais estivesse reunido em Teu nome, lá o Senhor estaria. E aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, fortalecidos na fé, na esperança, na confiança, otimistas, com alegria no coração, na certeza de que com o Senhor a vida se torna melhor. Amamos a vida e automaticamente amamos a Ti, a Deus nosso Pai. Queremos viver intensamente, de forma equilibrada, harmônica, tudo aquilo que estamos nos permitindo, com equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos as escolhas certas. Envolva os nossos lares, os nossos familiares. Envolva e ampare, Senhor, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Abençoa o nosso coração, nosso corpo, nossa alma, o nosso lar. Envolva-nos nessa irradiação de luz e de paz que todos nós podemos receber sintonizados contigo. Obrigado, Senhor. Envolva-nos mais uma vez nesta noite, para que as reflexões venham ao encontro das nossas indagações e que as respostas possam encontrar sintonia em nossa mente e em nosso coração. Muito obrigado. Estamos aí mais uma vez reunidos, agradecidos pela Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para refletir sobre o Espiritismo com base no Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, companheiros de Cuiabá, das cidades do interior, de outras cidades do nosso Brasil, de outros estados, de outros países. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão conosco todas as segundas-feiras, sejam bem-vindos. Aqueles que estão se conectando pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos para estar conosco e aí compartilhando conosco essas reflexões. Ficamos aí muito felizes com vocês conectados do seu lar, levando até a casa de vocês essas reflexões do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Na noite de hoje, vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro,
segundo o Espiritismo, né? Na visão espírita. Para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos recorrer mais uma vez à nossa amada benfeitora Amélia Rodrigues, no seu livro Quando Voltar a Primavera, onde a benfeitora escreve pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco reflexões e passagens de Jesus. E ela nos traz aí uma reflexão sobre esse momento aí tão questionado, tão aí muitas pessoas têm dúvidas sobre a ressurreição de Lázaro. Mas Amélia, como sempre, inicia de uma forma poética, nos trazendo primeiro um entendimento da ambientação do momento que Jesus nos trouxe, as lições que ele pregou para aqueles que com eles estavam naqueles momentos há 2000 anos. Ela inicia dizendo que Jesus, sabendo que ainda não era chegada a hora da sua crucificação, do seu desencarne, deixou a Judéia rica de orgulho e pobre de fé. Jesus, que curava as feridas, libertava loucos e perturbados, levando a esperança e a confiança com suas palavras, com seus passes, a imposição das mãos sobre aqueles que estavam em sofrimento, seja de ordem física, moral, espiritual, psicológica. Diz-nos Amélia Rodrigues que homens e mulheres renovados, modificadas as conjunturas das mazelas de que padeciam, bendiziam o nome de Jesus, louvavam-no, reconhecidos, agradecidos pelo benefício recebido. Reconhecimento e gratidão, aliás, que seriam de breve duração. Mas a gente sabe que Jesus não queria esse tipo de gratidão. Não queria essa gratidão por palavras. Jesus o tempo todo pregou o evangelho que nos trouxe, a prática do amor, do perdão, do amor aos inimigos, do perdão 70 vezes 7 vezes, e tantas lições de humildade, de caridade, de simplicidade, de piedade, que ficarão marcadas na humanidade para todo o sempre, né? Mas Amélia Rodrigues lembra que muitas daquelas pessoas que Jesus curava ficavam imensamente agradecidas, ajoelhavam-se, mas Jesus não queria esse agradecimento. Por isso que Jesus dizia: vai e não voltes a pecar, foi tua fé que te curou, mostrando para a pessoa renovar, aproveitando a oportunidade de estar liberto de qualquer mazela, de qualquer problema e dificuldade, construir uma vida nova, uma vida moral, uma vida espiritual, que automaticamente essa vida renovada e melhor iria refletir sobre a vida material. E muitos agradeciam a Jesus, mas logo voltavam aos seus comportamentos antigos, aos vícios, às paixões, aos equívocos, que os levaram a ficar doentes, perturbados, desequilibrados, necessitando de uma cura. Amélia Rodrigues diz que na doce cálida Betânia, que era uma cidade na região de Jerusalém, nos cerros acima, a poucos quilômetros de Jerusalém, Lázaro ficou doente, enfermara. Provavelmente, ela diz, que era o mês de janeiro do ano 30 da nossa era, e a vida messiânica do Rabi marchava para o término. Um mensageiro dedicado em nome das irmãs aflitas, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, deixou a pequenina Casa Branca em Betânia, entre rosais, e demandou as terras distantes, onde o Rabi se fazia o hífen de esperança entre o mundo das dores e as mansões de felicidade. Jesus havia se afastado de Betânia para pregar o seu evangelho nas terras distantes. E quando ele fez isso, Lázaro ficou doente. E Lázaro ficando doente, suas irmãs Marta e Maria, preocupadas com a saúde de Lázaro, que já estava muito mal, ao ponto, para no entendimento delas, de estar quase morrendo, mandam um mensageiro até onde Jesus estava para pedir que Jesus voltasse a Betânia e curasse seu irmão. E Jesus era um amigo muito íntimo, muito querido de Lázaro, Marta e Maria. Jesus almoçava com eles, dormia na casa deles,
quando estava na pequenina cidade de Betânia. Eram almas muito queridas e afins. Diz Amélia Rodrigues: após a fatigante jornada, a notícia foi dada com pormenores. O mestre, todavia, sempre solícito, pareceu não dar maior importância à preocupação dos amigos queridos, em cujo lar sempre desfrutara de calorosa e terna hospitalidade. Várias vezes ali estivera naquele recinto de enobrecimento e espalhara o pólen da boa nova. Demorou-se, todavia, na região por mais 2 dias, sem dar mostras de interesse ao zelo pelo amigo enfermo em padecimento ultriz. Jesus, recebendo o mensageiro de Marta e Maria, ouviu o que ele tinha que dizer e ficou tranquilo. Mas os apóstolos que acompanhavam Jesus estavam preocupados, porque naquela época Jesus já tinha começado a incomodar os doutores da lei, né, em Jerusalém, de Roma, né, com as suas pregações, com as suas falas. E já havia começado as perseguições a Jesus e aqueles que o seguiam. E quando Jesus recebe o mensageiro de Marta e Maria, diz-nos Amélia Rodrigues que ele demorou mais 2 dias depois de receber a notícia que Lázaro enfermara e estava à morte. Quando os discípulos já não esperavam qualquer resolução ou informe ao mensageiro, ele resolveu partir. Então, 2 dias depois, Jesus decide voltar a Betânia para ver Lázaro. Ele, porém, pulcro e sereno, acalma os amigos, referindo-se a Lázaro, que dormia, aguardando sua presença para que despertasse. E os apóstolos, Jesus dizendo isso para eles, os apóstolos pensaram, né? Se Lázaro dorme, ficará bom, vai despertar logo. Só que Jesus falava sempre de forma que tinha um ensinamento por trás, né? Lázaro dormia, mas não é dormir como nós entendíamos, né? E Jesus diz para os apóstolos e aqueles que estavam com ele viajando para essa região: Lázaro morreu para o mundo, penetrou os umbrais da sombra e me espera. Folgo por tal ocorrência de não me achar lá para que creiais. Será para a maior glória de Deus e para aquele que não creem, passam a crer. Entreolharam-se os aprendizes da magna doutrina imortalista em delineamento e apresentação. Curiosos e afetivos, seguem-no. Seguiram Jesus de volta à cidade de Betânia. Quando o mestre chega a Betânia, Jesus ele vai direto para o cemitério, porque Lázaro, no entendimento, já havia morrido e já havia sido enterrado. E Marta, uma das irmãs de Lázaro e de Maria, quando sabe que Jesus estava voltando, encontra-o no cemitério, né? Quando o mestre chega a Betânia, dirige-se ao túmulo de Lázaro, enquanto Marta, chorosa, vem saudá-lo. A irmã de Lázaro diz assim para Jesus: se aqui estivesse, Senhor, meu irmão que tanto vos amava, não teria morrido. Eu sei, no entanto, que o pedireis a Deus, que o que pedireis a Deus, Deus o concederá. E Jesus olha para Marta e diz para ela: Lázaro dorme, há de ressuscitar. Ninguém entendeu, porque até então, na história do mundo, nenhum morto tinha voltado à vida até então, né? Que se sabe, né? E Marta diz para Jesus: eu sei que ele há de ressuscitar no dia da ressurreição, redarguiu a irmã aflita. Mas o mestre, percebendo que somente Marta estava ali, ele pede a presença de Maria também, a outra irmã de Lázaro, que estava no lar, atendendo aos visitantes de Jerusalém, os parentes, né, que trouxeram condolências aos amigos, à família, porque Lázaro, até o entendimento, estava morto. Em copioso pranto, seguida pelas pessoas gradas, né, Maria abraça o mestre e se lamenta. A dor a embrulha nos tecidos da angústia e ela se veste de agonia. Maria ajoelha-se aos pés de Jesus e diz para ele: Senhor, se tivesseis estado aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus, após ouvir essa frase de Maria, ante a emoção geral, que todos estavam chorosos, porque Lázaro era um homem de bem, muito querido por todos, que decorre do quanto o homem simples e bom se fizera amar, Jesus chorou junto com eles. E os apóstolos ficaram observando Jesus chorando,
E eles pensaram, né? Ficaram murmurando entre eles: vede como o amava. Se Jesus chora, é porque o amava muito, né? O amor é como suave perfume que todos pressentem, embora quem o gera se acostume a essa essência divina. E nesse momento, né, de expectativas e ansiedades, quando Jesus começou a chorar, e todos também choraram junto com ele, pela emoção das irmãs Maria e Marta, o Senhor pede que a pedra sepulcral seja removida do túmulo. Naquela época, as pessoas eram enterradas em cavernas, em túmulos de pedra, e colocava-se uma pedra no túmulo, para fechar o túmulo. E Jesus pede para que retire a pedra do túmulo de Lázaro. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, exclamam: há 4 dias que ele foi inumado, que ele está morto. Cheira mal, já em decomposição, Senhor. Como que o Senhor pede para abrir o túmulo de Lázaro? E Jesus disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Depois dessa frase, Jesus volta a pedir para os homens que retire a pedra do túmulo de Lázaro. E o Senhor, neste momento que os homens fazem a força para tirar a pedra da porta do túmulo de Lázaro, o Senhor penetra-se da presença do Pai e exora, ajuda, fazendo uma oração. A oração que Jesus faz naquele momento é um poema de exaltação, uma ode que se converte em súplica de humildade e confiança absoluta. E ele diz, mais ou menos nessas palavras, conforme Amélia Rodrigues, na sua prece: Jesus, Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sabia que me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, a fim de crerem que me enviaste. Depois deles ouvirem as palavras de Jesus nessa prece, os homens retiram a pedra do túmulo de Lázaro. E quando a pedra é retirada, e Jesus faz essa prece maravilhosa, pedindo a Deus o auxílio dele naquele momento, mostrando aos homens que temos que sempre nos reportar a Deus em todos os momentos de agradecimento, de pedido de ajuda, ele vira para o túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora, levanta e anda. Jesus dá uma ordem e todos ficam estupefatos, ficam assustados. Como que Jesus pede para que Lázaro saia para fora e levante e ande? E todos ficam naquela expectativa. E o estupor, lágrimas, surpresa. E de repente aparece Lázaro no sudário, envolto no sudário, porque naquela época as pessoas eram enterradas envoltas nesse tecido fino que chama-se sudário. E desataviou-se e Lázaro sai do túmulo. E quando Lázaro sai do túmulo, Jesus diz essas palavras que ficarão eternamente na acústica das nossas almas: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Há 2000 anos, Jesus falou que a morte não existe. Há 2000 anos, Jesus disse que aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Se acreditarmos em Jesus, nos ensinos dele, nos ensinamentos que ele nos trouxe, mesmo que estivermos mortos nós viveremos. Querendo dizer que a morte não existe, que ele é vida. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Seria a morte não existe? Jesus falou isso. E ele segue dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O recado para aqueles de nós que estamos encarnados, para aqueles de nós que estamos vivos, que cremos em Jesus, nós jamais morreremos. Porque a vida é abundante no universo, a vida é abundante no planeta,
A vida é abundante dentro de nós porque somos filhos de um Deus que é todo amor, justiça e caridade. E essa frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, vem ao encontro de muitos daqueles que desistimos de viver. Podemos dizer como Lázaro. Agora vamos entender verdadeiramente o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, ele tinha uma doença. Há 2000 anos, ou vamos dizer, até 1000 anos atrás, ou 1500 anos atrás, ou há 500 anos, a ciência não sabia o que era essa doença catalepsia. Lázaro, ele tinha a doença da catalepsia, que é uma doença que pode durar alguns minutos, vários dias e até mesmo semanas, em casos extremos, sendo suas causas variadas. A catalepsia é uma doença que a pessoa ela tem a sensação de que seus órgãos estão parando e ela fica como num estado de morto, duro, frio. E ela começa até a ficar muito pálida, roxa, com aparência de morta. Existem muitos casos na história da humanidade, se vocês procurarem na internet, pessoas que foram enterradas com catalepsia, casos de famílias que pela intuição resolveu abrir o caixão, desenterrar aquele morto. Quando abre o caixão está todo arranhado. E o corpo daqueles que eles entenderam que estava morto está virado de barriga para baixo. Muitas pessoas foram enterradas com essa doença catalepsia sem os parentes, a família, a sociedade saber que era uma doença. Entendiam que ela estava morta e enterravam. Como diz aqui, catalepsia patológica pode durar alguns minutos, vários dias e até mesmo semanas. Acredita-se que esta doença pode ser desencadeada por fatores genéticos, onde o indivíduo possui uma predisposição maior para desenvolver a doença e também por problemas congênitos, onde há má formação em alguma região cerebral. Pode também parecer como resultado de outras doenças nervosas, como por exemplo a esquizofrenia e a epilepsia, síndrome neuroléptica maligna, debilidade mental, histeria, depressão, trauma emocional, doença de Parkinson e também ocasionada por traumatismo craniano, alcoolismo e intoxicação por certos narcóticos. A catalepsia patológica pode ainda aparecer como um efeito colateral de medicamentos antipsicóticos usado para tratar a esquizofrenia. Então existe aí a ciência descobriu N situações que a pessoa pode ter essa doença da catalepsia. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, o item 4, ressurreição e reencarnação, nos diz, Kardec, os espíritos que assinaram esta mensagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo judiciosamente chama reencarnação. A ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. O que a ciência do século XVIII e XIX demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então é impossível, segundo a ciência e segundo o entendimento do Espiritismo, uma pessoa que está morta, o seu corpo voltar à vida. Porque aquele corpo que morreu, que o espírito já não está mais habitando ele, desencarnou. Não tem como o espírito voltar a habitar aquele corpo. Nenhum espírito pode voltar a habitar um corpo que está morto. Porque o que dá vida ao corpo é o espírito. A partir do momento que há o desligamento, desencarne, esse corpo ele entra em decomposição. E pela ciência, pela lei divina que a ciência já provou, conforme nos diz, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então a partir do momento que um corpo ele não tem mais o espírito habitando ele,
que ele perde a vida, porque o que dá vida ao corpo é a presença do espírito que está encarnado, né, com o espírito, perispírito e o corpo físico, as bactérias, os micróbios começam a consumir aquele corpo. E aquele corpo sendo consumido, não tem como ele voltar ao que era. Isso é comprovadamente, cientificamente falado, e também iria contra as leis divinas se um corpo que está morto voltar à vida. Então, pela lei natural e pelas leis divinas, um corpo não pode voltar à vida da forma como muitas pessoas talvez entendam. E o Espiritismo vem nos dizer que Lázaro, ele não estava morto. Ele tinha essa doença da catalepsia. Mas, aí a gente lembra, né, que com essa frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aí nós vamos voltar aqui em Amélia Rodrigues, onde ela vem nos dizer que aos vivos no gozo, no poder, nas artes da aquisição da fortuna, dos interesses mesquinhos que transitam nos sólidos e tronos do mundo, no entanto, cadaverizados, mortos que respiram e jazem em trevas sobre as claridades do mundo espiritual. Existem os que mergulham no torpor mortal das enfermidades de longo porte, que se anestesiam e se amolentam sem acordarem para a saúde do espírito imortal. Aí a gente lembra que nessa lição de Lázaro, que volta à vida, o que nos diz a lição? Que Lázaro, ele era um homem normal, um homem de bem, que todo mundo gostava. Ele entendia que ele praticava a caridade, ele cumpria a lei. Imagina, Jesus dormia na casa dele, almoçava com ele e suas irmãs, jantava com ele e suas irmãs, pregava o evangelho ali para aqueles que estavam com eles. E mesmo assim, o que Amélia Rodrigues vem nos dizer é que Lázaro estava morto espiritualmente falando. Seria vivendo uma vida apenas material, não havia despertado e acordado para os ensinos que Jesus trouxe, acordado e despertado para os ensinos que ele estava falando, que a vida iria seguir o seu curso mesmo após a morte, que era importante a prática da caridade, a vivência do amor, a vivência das leis divinas, da esperança, da confiança e do otimismo. E quando Lázaro volta dessa vida, dessa morte, vamos dizer, aparente, e Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O que nós encontramos? Existem muitas pessoas que estão encarnadas, estão tendo muitos problemas, muitas dificuldades, enfermidades de longo curso, como a Amélia Rodrigues diz, de tratamento, que está acompanhando aí ao longo da vida a pessoa. Existem pessoas que estão impregnadas de coisas materiais, acreditando que aquilo que o mundo vende é a realidade e a felicidade. Estão iludidas. Existem pessoas que estão mortas espiritualmente falando para essas lições, para os pensamentos mais elevados, para o entendimento dos sentimentos mais evoluídos que nós podemos desenvolver dentro de nós. São pessoas que estão vivendo os vícios, as paixões, apenas alimentando os sentidos. Essas pessoas, como a Amélia Rodrigues diz, estão mortas, estão trabalhando, dormindo, acordando, comendo, fazendo uma série de atividades, mas não sente a alegria de viver dentro delas. Deixaram-se levar pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza, pela preguiça, deixaram-se levar por sentimentos que a distanciaram de Deus. Acolheram a revolta, a mágoa, o rancor, o ressentimento, sentimentos que aprendem a este mundo. E aí Amélia Rodrigues diz, e aos vivos, que embora sem o corpo,
atuam e vivem no esplendor da consciência livre, os que se movimentam na esfera espiritual em comunhão com a interessante beleza da vida. Mortos-vivos em construção da viva e mortos-vivos na elaboração dos abismos, em sombra onde tombarão. Lázaro saía da morte aparente ao apelo de Jesus para a ação na vida temporária, prelúdio da vida sem sombra nem morte que viria depois. Nessa reflexão de Lázaro, no livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel, ele nos traz lá uma passagem de João, que está no capítulo 12, versículo 11, onde ele nos diz, que comenta para o nosso entendimento, que narra João, que muita gente ia a Betânia, buscava Jesus. A Betânia é a cidade, né? Onde vivia Lázaro, Marta e Maria. Que muita gente ia a Betânia, buscava Jesus, não somente para vê-lo, para conhecer Jesus, para receber a bênção de uma cura que Jesus poderia promover, mas também para contemplar a figura de Lázaro, que passou a ficar ao seu lado depois da ressurreição e muitos se transformavam. Então o que aconteceu com Lázaro? A ressurreição verdadeira que aconteceu em Lázaro. Ele estava morto para a vida, mesmo convivendo, ouvindo, conhecendo o Evangelho de Jesus. Muitos de nós estamos vivendo assim. Conhecemos o Evangelho de Jesus, estamos vinculados a uma religião, a uma igreja, a um templo, a um lugar, a uma doutrina onde nos afinizamos. Estamos lá frequentando essa religião, estamos aí vinculados ao espiritismo, ao trabalho da caridade, às instituições de bem. Mas a gente faz isso de forma robótica, sem sentir, sem tocar o coração, sem se permitir conectar pelo sentimento com o trabalho e com a vida incessante que está em todo lugar. A pessoa está morta. Ela não sente nada, não sente prazer, não sente alegria. Ela vai no centro espírita, recebe um passe, assiste uma palestra, vai na igreja, assiste o culto, assiste a missa, mas ela não toca o seu coração. Ela não pega aquele conhecimento para aplicar na sua vida. Ela vai no centro espírita, assiste uma palestra, na igreja assiste uma missa, assiste um culto, e ela fica pensando, o que eles estão falando hoje serve para fulano, para ciclano, para beltrano. Mas espera aí, quem que está na igreja? Quem que está no centro espírita? Quem que está assistindo a missa, a palestra, o culto? Somos nós. Aquela lição serve para nós. Nós devemos sair dali e vivenciar aquilo que estamos aprendendo. E narra João, conforme Emmanuel nos diz, no livro Caminho, Verdade e Vida, que muita gente ia à cidade de Betânia buscando Jesus, não somente para ver Jesus, mas para contemplar a figura de Lázaro. Eles queriam saber o que mudou em Lázaro depois dele ser ressuscitado. E as pessoas começaram a perceber que Lázaro, ele passou a transmitir uma alegria de viver, um otimismo, um entusiasmo, que as pessoas olhavam para ele e percebiam que ele estava modificado e queriam saber o que mudou na sua vida. E aí vem aquela frase que muitos religiosos usam: eu encontrei Jesus. Porque Jesus está aí o tempo todo. Quem está distante de Jesus, das leis divinas, de Deus, somos nós, que nos distanciamos por estarmos decepcionados com a vida, com alguma enfermidade, um relacionamento, um ente querido que desencarnou, por não aceitar a vontade de Deus. Aí a gente se entrega a uma lamentação, a uma dor, um desespero, a uma angústia que não nos faz bem. Aí a gente passa a viver sem vontade, sem brilho. E as pessoas naquela época passaram a querer saber quem que era Lázaro. E aí a gente traz isso para os nossos dias. Para você, que é católico, evangélico, protestante, budista, seixonoe, espírita, que é cristão, que acredita em Deus, que acredita naquilo que Jesus nos trouxe de ensinamento. Como que está o seu sentimento, a sua vida? Você já percebeu que você é um modelo para as outras pessoas com quem você convive? A partir do momento que você fala que você é cristão, que você segue uma filosofia de vida de homem, de mulher de bem, a partir do momento que você diz que é espírita, as pessoas olham para você e já te idealizam como um ser melhor,
como uma pessoa melhor, porque Jesus é um ser melhor. Ele veio mostrar para a gente que nós podemos ser melhores. Fazer o que ele fez foi o que ele disse. Nós podemos fazer o que ele fez, só que depende da gente. E aí muitas pessoas, o que elas estão fazendo? Como que elas estão vivendo? Elas pregam os ensinos do evangelho, da religião, do espiritismo para os outros, mas na hora de vivenciar, de demonstrar aquela fé, aquela coragem, aquela esperança, aquele otimismo, diante das provas e das expiações. Porque é muito fácil a gente provar que a gente está alegre, confiante, feliz, quando a vida está normal, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, só coisas boas acontecendo. Mas nós somos modelos exatamente nos momentos difíceis, quando bate a nossa porta, enfermidades, doença, perturbação, caímos numa obsessão e a gente se esforça para sair daquele estado, se equilibrar, se harmonizar. E as pessoas olham para você e pensam, meu Deus, como que você está diferente? Como que você, diante de todos os problemas que você tem, você continua alegre e feliz? E aí é hora de dizer, porque eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, eu amo a vida, a oportunidade de estar encarnado é maravilhosa. Aí eu lembro de uma aluna, nos estudos que a gente dá lá no Centro Espírita Cuiabá, que é a casa espírita que a gente frequenta aqui em Cuiabá, também, que fica na prainha, no centro da cidade. Certa vez, em uma das aulas que nós estávamos dando, chegou uma aluna e disse assim pra gente, Eudes, isso que você está dizendo eu vivi na minha pele. Eu amo muito a minha família. Meu pai desencarnou. Nós fomos para o velório, a família inteira. E eu estava inconsolável, Eudes. Inconsolável. Eu chorava, eu sentia aquele desespero. Por que meu pai morreu? Meu Deus, por que Deus levou meu pai naquele sentimento? Como se Deus tivesse abandonado a pessoa. Aí ela parou, em certo momento, vendo a família, ela olhou no velório, né? A mãe desesperada, o irmão, os irmãos tios, as pessoas todas desesperadas. Ela parou para pensar, peraí, eu sou espírita. Eu acredito na vida após a morte. O que eu estou fazendo? Não, o que eu estou fazendo não está certo. Aí o que ela fez? Pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e começou a ler para ela, lá no velório. Ela sentiu na hora que mudou a energia dela, mudou a sintonia, ela se encheu de esperança, de confiança, só de ler o Evangelho. E ela pensou, é isso que eu preciso. O Evangelho é a água que mata a nossa sede. É o alimento que mata a nossa fome. E nós precisamos dele para ter sentido na vida e ter alegria. Podemos talvez não entender tudo que está escrito, que Jesus disse, o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o importante é eu me esforçar, pensar, querer entender, buscar dentro de mim entendimento para aquilo. Aí ela falou, Eudes, eu passei a sentir um conforto no meu coração depois que eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que conforme o velório, porque hoje o velório nem tem velório, né? Mas até 5 meses atrás tinha velório que durava 2 dias, 48 horas, 20 horas, né? E ela falou, conforme o tempo foi passando, teve uma pessoa que chegou para mim, Eudes, e falou, tá todo mundo chorando, desesperado e você não está? O que você tem de diferente? Perguntou para ela. Ela virou e disse, eu tenho o Espiritismo que me consola. Eu tenho o Evangelho de Jesus, que me dá esperança, confiança, porque eu sei que meu pai não morreu. Eu sei que eu vou encontrar meu pai quando eu desencarnar, que ele está vivo, que eu vou poder abraçá-lo novamente. E é isso que nós somos, modelos para as outras pessoas. Então quando Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que narra João que muita gente ia a Betânia, na cidade de Betânia, buscando Jesus, não somente para vê-lo e pedir cura por doenças, enfermidades e perturbações, mas também para contemplar a figura de Lázaro que passou a ficar ao seu lado depois da ressurreição, e muitos se transformaram pelo exemplo de Lázaro. Aí a gente pergunta, quantas pessoas estão se transformando pelo nosso exemplo?
Porque nós carregamos dentro de nós um diálogo que seguimos uma doutrina que é toda a esperança. Com essa frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, então, se eu sigo Jesus, eu preciso amar a vida, amar o meu corpo, amar-me como eu sou, nessa busca incessante para ser uma pessoa melhor. E Emmanuel segue dizendo, a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Existem muitas pessoas que leem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e falam, eu não entendo isso, eu não tenho cabeça para isso. Tem sim. Se esforce para ler, para entender, para interpretar, para colocar em prática. Nós somos filhos de um Deus que quer que a gente amplie a nossa percepção da vida, aumentemos a nossa inteligência, os nossos sentimentos. Conforme diz Emmanuel, muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral e em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhes as modificações. E assim acontece com a gente. Aqueles que nos conhecem ao longo dos anos, com certeza estão percebendo a nossa transformação, que podemos estar mais pacientes, menos revoltados, reclamões, falando mal menos das pessoas e das coisas, mais confiantes em Deus, perdoando mais, tendo um olhar mais sereno de compreensão e de abnegação, não reagindo a ofensas, humilhações, e as pessoas estão observando a gente. Muitos poderão nos dizer, você é um idiota, você é um besta, você é isso, você é aquilo, porque a sociedade entende que forte, corajoso é aquele que bate de frente, que devolve na mesma moeda. Não, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sigo um Jesus que trouxe um evangelho que é transformador, e nós somos esses modelos, como o Emmanuel diz. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada pelo seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno das suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. E Emmanuel diz assim, de alma para alma, de coração para coração, para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo, se somos, pois, beneficiados por Jesus, com o conhecimento da vida eterna, recordemos que nossos amigos têm a notícia de Jesus. Muitas pessoas dizem ouvir falar de Jesus, ouviu falar que Jesus existe, mas nós essas pessoas, ainda não estão preparadas para compreendê-lo integralmente. O sentido da vinda de Jesus ao mundo, de ter trazido o Evangelho para a nossa transformação. Somos como Lázaro, o ponto de observação direta para todos. Somente começarão a perceber a claridade direta da crença sincera por cada um de nós, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estamos promovendo e demonstrando em nós. Se já fomos chamados pelo Senhor da vida, está em nossas mãos continuarmos nos recintos da morte ou levantar para a edificação dos que nos rodeiam. Então é uma escolha. A morte não é quando cessa apenas a vida neste corpo e o espírito se liberta e vai para onde ele sintonizar. A morte pode existir também enquanto estivermos encarnados. E muitas pessoas desistiram de viver. Estão entregues à droga, ao álcool, ao sexo, ao poder, à perseguição, à fofoca, ao falar mal, porque desistiram de viver
como diz Emmanuel, estão mortos. Mas se nós trazemos Jesus no coração, acreditamos nesses ensinos, se somos espíritas e cristãos, essa frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e nós somos convidados a amar a vida, a viver com essa alegria irradiando dos nossos olhos, do nosso sorriso. E Jesus disse mais ainda: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, se nós acreditamos nos ensinos que Jesus nos trouxe, a morte não existe. Mesmo que esteja morto, viverá. Nós continuaremos vivendo porque a morte não existe. E ele segue dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, nós estamos vivos. Que possamos viver e crer em Jesus, porque nós jamais morreremos. Que possamos viver intensamente a gratidão pelo corpo perfeito que Deus nos deu, e viver a gratidão pelas provas, expiações, pelos problemas, pelas enfermidades, pelas dificuldades, porque nós sabemos hoje que se não fosse por essas provas e expiações, por esses problemas, por essas enfermidades, nós poderíamos estar acomodados, preguiçosos, esperando que Deus faça tudo por nós, Jesus faça por nós. E essas doenças, essas enfermidades, esses problemas, essas provas, essas expiações estão nos impulsionando. Porque quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, a gente lembra de quem? De Deus, de Jesus. Aí a gente faz o Pai Nosso, a gente ora, a gente agradece, a gente pede ajuda, a gente começa a ouvir palestra pelo YouTube, fazer meditação, ouvir música clássica, ouvir música calma. E aqui vai uma dica. A Quinta Sinfonia de Beethoven. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar da Nona Sinfonia de Beethoven. Procure nas redes sociais aí, na internet, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Dizem-nos que aqueles que ouvimos a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela consegue fazer com que a gente se eleve e mude a sintonia. Traz um benefício imenso para a alma. Para aqueles que não gostam de música clássica, permita-se ouvir Beethoven, Mozart, Bach, Vivaldi, Wagner, tantos compositores que trouxeram tantas belezas ao mundo. Para aqueles que amam a vida, busquemos músicas calmas para a gente conseguir ouvir o nosso coração, os nossos sentimentos. Vamos viver esta vida com gratidão. Vamos ser felizes, nos libertarmos de depressão, de desânimo, de ansiedade, de pânico. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Que façamos como Lázaro, que ressuscitou para a vida estando vivo, encarnado. Que nós possamos abrir os nossos olhos da esperança, da confiança, da fé. E aqueles que quisermos aprofundar mais ainda o entendimento dessa conexão, os espíritos tiveram aí o cuidado de trazer para nós, a partir do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens sobre prece, sobre oração, para entendermos o que é. E o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é a coletânea de preces espíritas. E a primeira prece que os espíritos nos trazem é a oração dominical, o Pai Nosso desenvolvido, para que a gente não repita apenas de lábios, para que a gente entenda cada frase. Pai Nosso que estás no céu. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem toda uma explicação de uma página o que é Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, mais meia página explicando o que significa essa frase. Venha a nós o teu reino, outra meia página, uma oração dominical desenvolvida, para que a gente abra a nossa mente, entenda essas belezas que nós temos na nossa vida, que nós possamos amar a vida, amar essa encarnação, a oportunidade de nos transformarmos
e lembrar sempre que somos modelos, que como Lázaro, as pessoas estão nos observando, principalmente aqueles que estão mais juntos de nós, dentro do nosso lar, estão observando a nossa transformação. Porque fazer caridade em um hospital, abrigo de idosos, de crianças, orfanatos, presídios e distribuir comida embaixo de ponte, de viaduto para as pessoas que estão vivendo nas ruas, para muitas pessoas parece muito fácil. O mais difícil é a gente ser um modelo e ser o exemplo dentro do nosso lar, para aqueles que estão conosco, que não comungam da mesma crença, da mesma religião, do mesmo entendimento que nós, ou se comungam, tem outras interpretações. É a gente ter a compreensão, a caridade, a benevolência, a fraternidade para com todos eles. Que isso fique no nosso coração. A ressurreição de Lázaro, segundo o Espiritismo, é o entendimento que ele ressuscitou enquanto estava vivo. Ele mudou, se transformou moralmente e espiritualmente. E Lázaro, ele não estava morto. Como nós falamos, ele tinha a doença da catalepsia, que conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Isso já no século 17, 18. A ciência já provou que um corpo que está morto não volta à vida. E sim, que Lázaro tinha sim essa doença, que dá aparência de morto, e que muitos foram enterrados, outros, nós temos aí no Espiritismo a história de Ivone do Amaral Pereira, que com 5, 6 meses de idade, ela já teve catalepsia. E a avó dela, que era espírita, percebendo que ela não estava morta, já os pais, preparando o velório dela, falou que a neta dela não estava morta, que a neta dela estava viva, que era para esperar as horas. E ela voltou, porque o espírito não estava fora do corpo, né? Então, o que Lázaro tinha era catalepsia. Há 2000 anos, a ciência não tinha atingido esse conhecimento. Mas hoje, no século 21, vamos aí entender que a ressurreição de Lázaro, conforme Emmanuel nos propõe no livro Caminho, Verdade e Vida, que muita gente ia em busca dele. Vamos entender essas palavras, que as pessoas queriam saber o que mudou em Lázaro depois que Jesus o ressuscitou. E nós, já tivemos o encontro com Jesus nessa encarnação? Se já tivemos esse encontro, o que mudou em nós? Como que está a nossa esperança, nossa confiança, nossa coragem, nossa fé, nosso otimismo? Se Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim mesmo que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, Emmanuel vem nos dizer, a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada pelo amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno das suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se somos, pois, beneficiados por Jesus com o conhecimento da vida eterna, recordemos que nossos amigos têm a notícia de Jesus, mas ainda não estão preparados para compreendê-lo como nós estamos compreendendo integralmente. Somos como Lázaro, o ponto de observação, direta para todos. Somente começamos a perceber a claridade direta da crença sincera, começarão por cada um de nós, né? Se já fomos chamados pelo Senhor da vida, está em nossas mãos continuarmos nos recintos da morte ou levantar a edificação dos que nos rodeiam, entendendo que amamos a vida. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece, a oração de gratidão a Deus, à vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos orar, meus irmãos. Agradecidos a Deus por ter nos enviado Jesus a este mundo, que é o governador deste planeta, para nos ensinar a ser como Ele, que podemos ser como eles. Gratidão ao corpo perfeito, à inteligência, gratidão ao Evangelho, ao Espiritismo,
ao conhecimento que está nos libertando do homem velho, que está fazendo com que sejamos melhores. Gratidão à família que nos acolheu nesta encarnação. Gratidão aos nossos pais, que nos receberam como filhos, que nos deram nome, cuidaram de nós, nos alimentaram, cuidaram quando estivemos chorando, doentes, e chegamos onde chegamos hoje, por conta da educação que os nossos pais nos deram, que eles entendiam que era o melhor, que é o que eles sabiam. Gratidão a essas duas almas queridas, que se não fossem por elas, não teríamos voltado a este mundo, não estaríamos construindo este ser melhor que estamos construindo a cada dia. Gratidão, Senhor, à vida que tem nos convidado incessantemente a fazer o bem, a pensar no bem, a sentir no bem. Que possamos, Jesus, ser merecedores de tantas bênçãos. Envolve e nos ampare no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. Obrigado a todos aí pela conexão, pela participação. A palestra será gravada, vai ficar aqui na página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Aqueles que desejarem compartilhar nas suas páginas no Facebook, pelo WhatsApp, nas redes sociais, fiquem à vontade. Vamos espalhar essas claridades do Evangelho. E estaremos aqui na próxima segunda-feira, na página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que temos gratidão por estarmos juntos mais uma vez aí, aos companheiros, à diretoria da casa, que nos convida, estarmos aí falando do Evangelho de Jesus e do Espiritismo que tanto tem nos consolado. Um abraço na alma de todos e um beijo no coração. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.